Fala pessoal, vamos assistir o que os comentaristas falaram sobre a volta do Thiago Silva ao Fluminense. Deixe seu like e se inscreva no canal. Uma contratação, cara, eu vou chamar de histórica, cara. Eu considero histórica a volta do Thiago Silva ao futebol brasileiro. Mesmo nível do Marcelo quando voltou, né? Acho que do mesmo nível, do mesmo. Eu acho que até maior, cara, porque acha? assim, não, porque o Marcelo estava na Grécia. Eu também O acho Thiago maior. tá vindo de uma temporada do Chelsea, cara. E bem, Na qual ele fez 35 bem. jogos, marcou 4 gols, Eu deu vi uma o jogo dele assistência. domingo, por um acaso eu estava vendo o jogo do Chelsea domingo, atuação padrão A, sim. O Thiago jogou a última Copa do Mundo, como titular da seleção brasileira, né? Então, assim, ele é um jogador que... ele chegou em 2020 no Chelsea. Ele tem uma média de 38 jogos por temporada no futebol europeu. Um cara que está com essa média no futebol europeu, vestindo uma camisa do Chelsea, eu acho que ele chega aqui para ser um potencial titular em qualquer time da América do Sul. Qualquer um. Sim. Qualquer time da América do Sul. Ele fez 60% dos jogos como titular, 60% dos jogos do Chelsea na temporada. Se a gente pegar todos os jogos do Chelsea na temporada, todos os jogos que o Thiago Silva começou como titular. Sem contar outros que ele entrou, sem contar os jogos que ele acabou ficando de fora por lesão, né? Teve 2 lesões pequenas nessa temporada. E assim, o que me impressiona mais nesse retorno é o nível que ele estava atuando lá. Esse cara estava jogando contra os principais atacantes do mundo e se impondo contra eles, jogando bem. O Chelsea não vive um grande momento. Ok, mas o Thiago Silva não faz tanto parte disso, não. Faz mais parte ali um momento de estruturação do clube, né? É um clube com um elenco muito jovem, tem poucas referências no sistema ofensivo para ser protagonista. E uma das referências do elenco era ele. E tem uma questão da idade que a Europa tem condições de repor peças mais jovens. Então, o Chelsea é um clube milionário, bilionário. Ele pode trazer um zagueiro mais jovem para o lugar do Thiago Silva. Mas isso não significa que o Thiago Silva não esteja atuando em alto nível. É só uma questão de padrão europeu. O europeu hoje, com o dinheiro que tem, consegue ter elencos e jogadores mais jovens no nível A. Nós aqui no Brasil, a gente não tem a grana que a Europa tem, mas o Thiago Silva, como o Marcelo, que eu até discordo um pouquinho do Zé, que eu acho que são contratações do mesmo nível, o Marcelo entrou no Fluminense jogando campeão da Libertadores. Não estou nem jogando o tamanho dos jogadores, é que o momento do Thiago é melhor do que quando o Marcelo veio. Era reserva Tem uma questão, só tem uma questão que me preocupa. O Thiago jogou a última Copa do Mundo, gente. Esse cara para mim, é monstro. É um dos melhores zagueiros que o futebol já teve na história, pela capacidade, pela liderança, por tudo que envolve um atleta. Eu fui atleta e sei como esse cara, dentro de um grupo, não só como cuida pra caramba, não só como fisicamente, mas como pessoa, é importante. Ele vai ser importante pro Fluminense, não só jogando, na estrutura toda de time, de elenco, da base que está subindo, de jogadores jovens. Só que me preocupa esse número que você trouxe, André. Ele jogou 35 jogos na temporada 35 que não jogos na terminou temporada, ainda, ele vai jogar em 5 meses aqui no Brasil. Então, é um trabalho que tem que ser feito diferenciado com ele também. Concordo. Entendeu? Ele Porque fez... aqui ele vai entender o Mas que aqui, realmente... assim, de fato, nós no Brasil, a gente tem quantos jogos que são a vera? Então, uns 45, mas vai. o quê? Você tira no Carioca o jogo a vera se o Fluminense não ganhar? Ele joga um clássico, ele não precisa eu tenho jogar ano a todo. ano Não aqui, chega, ó. o treinador não chega no Avera no brasileiro. Você tem razão nesse ponto. Temporada 20 e 21, ele fez 35 jogos. Temporada 22, 23, que é aquele mais atuou, fez 48 jogos pelo Chelsea, só o Chelsea. Tá bom. 48 jogos. E nessa que não terminou, 35. E nessa, inclusive, ele chegou a perder a posição. Mas tinha uma questão do Pochettino também. Ele não estava fora por questões físicas, ele não foi utilizado por questões físicas. É que não sabia que em ele algum momento, o renovou o Pochettino contrato, também já sabia que ele não ia ficar. Então, e assim, tal. na média, ele tem 36 jogos por temporada. É óbvio que o Fluminense vai ter que cuidar disso. Não dá para ele chegar aqui e jogar 70 jogos. Começar o Campeonato Carioca com tudo e ir pra cima. Mas se a gente for ver, isso já é feito com o Marcelo, né? O Marcelo, desde que ele chegou no Fluminense... Felipe Melo, ele fica... inclusive, o Felipe Melo tem um controle de minutagem ali, que é raro ele terminar um jogo. O problema é que tem muita gente nessa partida. É a coisa que eu tô te falando. A estrutura não é só um, dois. Então, talvez jogue o outro. O Fluminense chegou à final da Libertadores. Beleza, aí entra a tropa de choque, não tem problema. Mas assim, dá para controlar. Não, assim, você pode escolher várias informações para analisar a chegada do Marcelo. Você pode dizer que ele vai fazer 40 anos em setembro, você pode apelar para a média de idade do elenco. Só não acho que essa seja a melhor informação para analisar a chegada dele. A melhor informação, na minha visão, para analisar a chegada dele é o nível com que ele está jogando na Europa. É isso aí. E com o nível que ele joga na Europa, eu acho que ele ainda sobra na América do Sul, por dedução lógica. E o Fluminense foi campeão ano passado na Libertadores, tendo 7 titulares acima de 33 anos.
que é algo que nunca tinha acontecido na história da competição. Jogando muito. Nunca tinha acontecido. Esse ano, ele trouxe jogadores com idade avançada também, para um atleta de futebol, claro. O Manuel tem 34 anos, o Renato Augusto tem 36, o Douglas Costa tem 33. Então, é um elenco de trintões, assim, é um elenco de muita gente na faixa ali do sub-40. Ó, a gente vai mostrar para vocês. Fábio, 43, o reserva dele, 35, Samuel Xavier, 33, Marcelo, 35, o Diogo Barbosa, voando ainda fisicamente, 31 anos, Felipe Melo, 40 anos, o Manuel, 34, o Thiago Santos, 34, Antônio Carlos, 31, o Gabriel Pires, 30, Renato Augusto, 36, Ganso, 34, Keno, 34, Douglas Costa, 33 e o Cano, 36. São Chega 15. agora... São 15 jogadores no elenco. No elenco de que 20 quantos elenco tem? Uns 30, 33. né? 30, 33. 16 com a chegada do Thiago. 16 com a chegada do Metade do Thiago. elenco, Metade do praticamente, elenco, né? Sim. Isso pode pesar de alguma forma em algum momento. Em algum momento pesa. Isso aí, né? Assim, Como não dá, por mais que seja feito ali uma gestão legal de minutos, que os jogadores sejam extremamente profissionais e vários deles, mesmo com uma idade maioria mais né? avançada, Quem tem dado problema no Fluminense são os jovens, não são os... Que é normal também, né? Além- é normal também. também tem Os jovens essa- têm esses Mas, assim, problemas. além disso, eu acho que tem a questão da própria natureza de cada um. Tem jogador aqui que está muito bem fisicamente. A gente vê dentro de campo, os caras estão muito bem, estão Mas, disputando. por exemplo, o Cano, hoje, ele tá precisando jogar todos os jogos porque o John Kennedy Kennedy está tá afastado e tal, e que seria uma boa... E o Lelê também se machucou. Então, o Cano, que já tem uma idade bem avançada e se desgasta muito em campo, porque ele corre o jogo todo, marca, vem na meia-lua defensiva pegar jogo, armar. Então, esse é um jogador que certamente deve estar causando alguma dor de cabeça para o Diniz, até para controlar essa carga e tal. O Felipe Melo já é uma coisa assim, quase não termina os jogos, por uma questão também de controle de carga. Isso. O Marcelo também é usado de forma equilibrada. Enfim, eu acho que o Thiago Silva vai entrar nesse pacote de gestão do elenco, de carga, de minutagem. Agora, o Thiago Silva tem uma vantagem. Assim, o Thiago Silva ele tem 39 anos, mas ele se cuida de uma maneira assim, absurda, assim. Raramente você vê o Thiago Silva fora por causa de lesão. Como o Hulk no Galo também. Como o Hulk, Me chama atenção porque com 40 anos eu não conseguia nem andar. Os caras estão jogando profissional. Os caras jogando profissional não conseguiam andar, subir a escada de casa. Você era assim, igual o Thiago. Eu não me cuidava tanto igual o Thiago, mas eu me cuidava. Você parou quantos 33, mas precisa até 38. Lembra do Zé Roberto, voltando pro Brasil com 39 anos também? O Zé Roberto. O Zé Roberto, se botar ele hoje, o Zé Roberto tá melhor hoje do que quando tava com 39. Era um avião jogando com 39 aqui. Agora, eu acho que muda o patamar do Fluminense. Pra mim, acho e é justamente uma posição onde está fazendo falta. Exatamente. Se tem uma posição do Fluminense, é a zaga, é o zagueiro. Thiago Silva sempre teve uma excelente saída de bola. Assim, eu tô com o Paulo para mim. O Thiago ele tá entre os melhores zagueiros da história do futebol brasileiro. Tecnicamente falando, então, é um absurdo. Né? Ele sempre foi um absurdo. Porque ele conseguia aliar sempre muito bem. Saída de bola muito boa. E as qualidades como defensor. Bola aérea, ele é muito bom. Colocação, né? Tempo de cobertura, posicionamento. Capacidade de antecipação, assim, é uma contratação gigantesca e justamente na posição que estava faltando ali no time do Fluminense. Foi a saída do Nino. O Fluminense, recentemente, quando foi pressionado em saída de bola, se ressentiu de um zagueiro que tivesse essas características. O Nino, além do passe muito bom, tinha uma condução de bola muito boa. Ele atraía a marcação e liberava alguém. Não que o Thiago vá fazer exatamente isso, mas a inteligência dele de jogo, a capacidade técnica, a forma como ele pode se impor até perante os adversários, para mim, muda o Fluminense de patamar. Aqui, acho que foi no Seleção mesmo. A gente falou sobre a questão quando o Fluminense estava com problema de zagueiro. Eu levantei essa tese. Foi aqui que o Fluminense ainda não tinha contratado, porque provavelmente estava esperando o Thiago Silva. Agora dá pra gente fechar essa historinha, né? Exato. E hoje ele falou numa live com o presidente do clube, a gente mostra para vocês Thiago Silva de volta ao Fluminense. Muito feliz em poder estar voltando para casa, felicidade enorme e não vejo a hora de desembarcar no Rio para que a gente possa começar os trabalhos, né, e consequentemente dentro de campo tentar ajudar da melhor maneira possível. Vejo a hora, né, de poder estar voltando e de ter esse reencontro, e aí me passa a imagem da apresentação do Marcelo, né, passa aquele filme. O meu último jogo no Maracanã foi bastante emocionante, né? Eu entrei com meu filho no colo, ele tinha apenas 20 dias de nascido e hoje ele está com 15 anos, então
Vai ser incrível estar voltando ali com ele, botando os pés novamente no Maracanã, tentar repetir essa foto, carregando ele no colo na entrada. Eu acho que vai ser uma imagem que vai rodar o mundo, E eu fico muito feliz, de verdade, lisonjeado de estar tendo novamente a oportunidade de vestir essa camisa, porque o quanto ela é pesada, o quanto ela é especial e o quanto de jogadores eu sei que gostariam de vesti-la um dia e não tiveram essa oportunidade. E eu, pela segunda vez, estou tendo ela. Cara, primeiro, muito trabalho, né? Eu sou um cara que procuro ser o mais pé no chão possível, porque a gente sabe o quanto é difícil vencer no futebol. Acho que a gente tem que ter humildade. Eu acho que a gente tem um excelente time, né? As pessoas me falam, por que você não voltou no passado para ganhar a Libertadores com a gente? Eu falei, porque não era o momento do Thiago voltar. O momento é agora, o momento é esse. E eu me sinto feliz de estar voltando novamente, porque eu vejo um time muito estruturado, em todos os sentidos, sabe? E isso te dá o aval e a certeza que você está voltando para o lugar certo. Guerreiro da zaga tricolor, raça, habilidade e vigor. Thiago Silva Rei, jamais esquecerei o mito que a torcida consagrou. Cara, além de todo o impacto técnico, é um jogador que leva a torcida no estádio, cara. Né? Uma coisa assim que é Vou ver o Thiago Silva no Maracanã. Sem dúvida. Até quem não é fluminense exatamente. Quer ver, claro. quer ver o cara jogar. Lógico. Tem uma coisa muito bacana assim na trajetória do Thiago, que assim, ele é adorado pela torcida do Milan, ele é adorado pela torcida do PSG, ele é adorado pela torcida do Chelsea. Onde passou, ganhou. Foi campeão. Enfim. A maioria foi capitão. Então, cara, assim, esse cara, ele não é só grande no Brasil. Diferente. Ele é grande no futebol mundial, no centro do futebol mundial, que é a Europa. Enfim, é uma contratação assim que talvez nesse primeiro momento a gente fale assim, muita gente fala assim, mas já está com 39 anos. Mas as pessoas não têm a dimensão do que é o Thiago Silva no mundo do futebol e quando ele começar a atuar aqui no Brasil, com a qualidade dele, vai cair a ficha de muita gente, cara. Vai cair a ficha de muita gente. Impacta nos jogadores, até que os jogadores que foram volta melhora. Exatamente. Claro. A função dele não é só basicamente dentro do campo, ela é muito maior do que isso, o contexto é muito maior. E tá voltando pro clube do coração, para onde quer voltar, né, cara? Então, assim, isso tudo já sabe até a musiquinha. Isso tudo faz parte também. Já está até preparado com a música. E outra, jogador vencedor. Isso aí é importantíssimo, exatamente. O Marcelo chegou, ganhou a Libertadores. Já ganhou a Libertadores, é incrível. Chama. Ganhou a Libertadores. Tem caras que chamam título, cara. Chama título. Não adianta você ter jogador no elenco que nunca conquistou título. O Harry Kane foi pro Bayern, o Bayern não ganhou nada essa temporada. A arriscada não ganha nada, fazendo uma brincadeira. Fazendo uma brincadeira. Não, eu tô com você também. Esses caras, a gente olhava e falava assim, esses caras jogam muito feio, hein? Jogador campeão, cara, é muito importante você ter no elenco jogador campeão. Todo técnico fala isso. É fato. Agora, eu estava refletindo assim com a equipe do Seleção, um jogador dessa qualidade não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Pelo contrário, saiu até um pouco chamuscado em uma delas, 2014. Incrível. Aí mostra também a dificuldade que é de você ganhar uma Copa do Mundo. Né? Claro, como o Neymar também, exatamente. Um jogador dessa qualidade. Esses caras são monstros. Eu vou te falar, ele fez 2 Copas espetaculares, a de 18 e a de 22. Também acho. A de 18, então... A de 18 também, eu acho que foi 18 foi melhor ainda pra mim. Ele e o Miranda, o que jogaram, assim, o Brasil acabou sendo eliminado pela Bélgica. Eles bloqueavam todas as finalizações. Impressionante, cara, impressionante. Assim, e eu acho que, até voltando no tempo, né, lembrando da Copa de 14... É até legal a gente constatar o quanto talvez a gente Lembrando que ele não estava no 7-1. Não, ele tinha sido suspenso. Tomou um cartão bobo, inclusive, nas Exatamente. Contra a Colômbia. Eu fazia o programa com os campeões do mundo, né? E o Lothar Matthaus virou pra gente um dia lá no programa. A gente estava debatendo ali com o Passarella, turminha fraca do programa, Passarella, Carnaval. Nível baixo. Capita. Jogaram onde? E a gente debatendo assim, a ausência do Neymar. Aí o Matthaus falou assim, pra mim, quem vai... A opinião dele à época. Pra mim, quem vai fazer mais falta é o Thiago Silva. E a gente falou assim, Matthaus tá louco. E, cara, fez uma falta danada, cara. Absurdo. Danada naquele jogo. E assim, eu lembro daquela Copa, né? E a forma... Ele teve um episódio das oitavas de final contra o Chile que ele chorou, né? Antes da Na cobrança dos pênaltis contra o Chile, né? E eu lembro como aquilo, na época, foi tratado como fraqueza, uma fraqueza. Porque ele era o capitão do time. Uma demonstração de fraqueza. Ele era o capitão do time. E aí a gente olha hoje, se isso acontecesse hoje, é claro que ia ter gente falando isso. Mas mudou muito. Mas eu acho que, exatamente, acho que o muito. movimento... Evoluiu muito, não mudou não, evoluiu muito. Daquilo, da forma como aquele time estava pressionado, e ele sendo o capitão,
e acabou exemplificando aquilo da maneira mais genuína possível. Que é, o cara tá pressionado antes de uma disputa de pênalti contra o Chile, com todo respeito, dentro de casa, umas oitavas de final, num jogo em que o Brasil não foi melhor que o Chile, passou muito perto de ser eliminado na prorrogação, aquele chute do Pinilha no travessão. E ele entrou em pânico ali. Ele chorou. E ele é um ser humano. Que é normal chorar, pô. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando que, o cara chorou, pô. O cara não pipocou. Para falar o português, claro, já vi muita gente falar, o cara não é homem para vestir a camisa da seleção brasileira. O cara não pode fazer isso. Qual o recado que ele passa? Cara, por que não pode? Ele não pode sentir daquela maneira. Então, eu acho que hoje a gente até teria muitas pessoas tendo essa opinião. Mas acredito que lançaria um olhar sobre a saúde mental daquele grupo, daqueles jogadores daquela Copa do Mundo. O que eu acho que, aliás, foi determinante para o resultado de 7-1. Aquilo ali não é só parte tática, não é só qualidade individual, não. Pelo contrário, para mim a parte tática é a menor coisa do 7-1. Exatamente. Pelo amor de Deus, analisar o 7-1 taticamente. Porque na época se analisou muito nesse viés. Eu nunca entrei de analisar taticamente aquilo ali. Mas o movimento depois daquilo foi o quê? Eu sei. De renovação dos treinadores, que ninguém mas serve assim, mais. Eu acho que o Filipão foi mal ali, mas não por aspectos táticos exatamente. A maneira como ele lidou com a ausência do Neymar, como ele não preparou o time sem o Neymar para aquele jogo. Você preferia cair nos pênaltis para aquele Chile do Sampaoli ou viver o 7-1? Boa pergunta. Eu queria viver o 7-1. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu queria viver o 7-1 porque eu não queria perder. Eu passei de fase, eu cheguei na semi, final, nas quartas. É o melhor resultado do Brasil desde o Penta. Semifinal. Pois é. Eu sei que é um vexame o 7-1 mas como resultado é o melhor resultado. Terceiro lugar, tomando 3-0 da Holanda, né? Foram 10-1. Eu preferia chegar na semi. Tem que chegar, você tem que passar, claro, você tem que passar. Eu preferia chegar. O Marcelo, personagem daquela seleção, ele colocou uma foto dele com o Thiago, garotinhos no Fluminense, comemorando agora o retorno, e a gente vai mostrar para vocês um trecho da reportagem que exibimos à época, em 2008, quando o Thiago Silva se despedia do Fluminense. Tá vindo na nossa direção o zagueiro do Fluminense, emocionadíssimos, em prantos. Deixa eu ouvir aqui o Thiago. E aí, Thiago, emoção forte, né? Você tinha que falar de deixar pro final. Tá aí, né, rapaz? Emoção muito grande, cara. É difícil a despedida. Mas tenho certeza que saio de cabeça erguida, de papel cumprido aqui dentro, fiz tudo que eu pude. Infelizmente a gente não pode jogar uma vida toda num clube. Tem que pensar no lado também da minha família, mas eu vou de coração partido, porque essa torcida é maravilhosa. E é aquilo que nós falávamos antes, né? Isso que o brasileiro tem, esse calor humano é uma coisa que você, independentemente para o clube que você vai jogar, o país também, é uma coisa que você vai guardar para sempre, né, Thiago? Sem dúvida, a gente vai guardar para sempre. Você fazer 145 partidas no mesmo clube é exceção nesse momento do futebol. Graças a Deus eu joguei essas 145 com muita disposição, com muita luta. A torcida sempre que eu encontro na rua fala para mim com Deus que é o melhor para mim. E se eles me veem feliz, eles estão felizes também. Então, você receber esses elogios é muito bom, é muito gostoso. Parabéns pelo seu futebol, que você seja feliz no seu próximo clube. Por tudo que você está demonstrando aí, continua demonstrando esse amor ao Fluminense, Thiago. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com o Fluminense, foi um prazer jogar no clube de coração. Eu não joguei por amor só porque eu sou tricolor. Além de tudo, porque eu sou profissional. E todo clube que eu jogar pode ter certeza que eu vou fazer a mesma coisa. Muito bem. E fez, hein? Ele falou ali. Entrevista ao Sérgio Lobo, hoje nosso produtor, à época fazendo o jogo do Fluminense. Lobinho, novinho, hein? Marcou era. No PSG. Natural, né, Rizek? Assim, ele sair, porque ele era o maior zagueiro do futebol brasileiro, jovem ainda. É muito natural que ele fosse para a Europa, né? Com 23 anos. Hoje não completaria 23 anos aqui. Não, de maneira nenhuma. Meus amigos, vou entrar agora nos jogos de hoje.